Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Lima e esse é mais um Confessionário, a sua live de entrevistas agora nas noites de sexta-feira. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o jornalista Gilvan Ribeiro, repórter na Folha de São Paulo, editor do Diário de São Paulo, editor de esportes no Agora São Paulo e autor dessas pérolas aqui, Casagrande e seus Demônios, Sócrates e Casagrande e Travessia, que eu não tenho aqui, mas é um excelente livro. Vamos começar. Seja bem-vindo, Gilvan. Obrigado. Bem-vindo, Gilvan. Oba, tudo bem, André? Escuta bem? Tudo em paz. Estou escutando muito bem. Opa, que bom. Seja bem-vindo, obrigado aí pelo convite, obrigado por ter atendido aí prontamente. Dizer a você que é um prazer estar conversando contigo. Prazer é todo meu. E você falou que não tem para mostrar, eu tenho aqui, ó. É o Oh, que Travessia. beleza! Oh, capa O te- bonita, o casão aí, risonho na capa. Porque A é uma Lucy. continuação, né, do primeiro. É, E agora já é um livro bem mais luminoso, né? Porque ele já atingiu um ponto de estabilidade no tratamento da dependência química. Então é é bem eu, mais não, luminoso. eu não ia nem começar por isso, né? Mas de qualquer forma, como você já puxou, eu acho que é Não, fique à prudente. vontade. Não, eu Comece. acho que eu acho que é prudente a gente começar, até porque é o seguinte, você já deu um gancho bacana, né? O Casagrande e seus Demônios era um livro sobre resgate, sobre honestidade e coragem, concorda? E o Sim. Sócrates e Casagrande era um livro sobre amor, né? E agora a gente tem o Travessia. Ele é um livro para incentivar mudanças e salvar vidas, Gilvan? Eu acho que pode ser visto dessa maneira, sim. Porque além de contar a história do Casagrande, muito focado ali na dependência química, principalmente, né? Uma espécie de continuação do Casagrande e seus Demônios, com tudo que ele passou de 2013, quando o primeiro livro foi publicado, para cá. Claro que a gente retoma alguns pontos anteriores, né? Que é para puxar o fio da meada e mostrar a transformação. Mas a gente conta agora as recaídas que ele teve de lá para cá. Eu acho que até ele apresenta o caminho das pedras, né? Para os dependentes químicos e famílias dos dependentes químicos, para que eles percebam umas armadilhas que sempre vão encontrar no caminho. Porque as Com pessoas certeza. pensam, né? As pessoas pensam que depois de um ano de internação, o dependente químico sai curado, digamos assim, né? E não é. Não. Ali que começam os maiores desafios, né? Que é na ressocialização, que é voltar a lugares que lembram episódios passados, às vezes até com lembranças prazerosas, porque são lembranças da juventude, aventuras com amigos e tal, e anteriores aos problemas, né? Porque as drogas elas também proporcionam um prazer inicial e depois com o tempo acabam vindo os problemas, no caso do Casagrande, surtos psicóticos, daí as visões demoníacas, né? Então, este novo livro, ele apresenta todo esse trajeto do Casagrande até ele atingir a estabilidade. Desde 2015, ele não consome nenhum tipo, nem álcool, nem um chopp, por exemplo. E a gente conta todas as histórias. Tem passagens dramáticas que ele viveu ao lado de amigos do rock, principalmente, né? Mas também o ressignificado dessas amizades. Porque eles conseguiram hoje manter a amizade, manter o vínculo, só que de uma forma diferente, né? Sem ter a droga permeando essas relações. Com E, certeza, Gilvan. pois não. Desculpa até interromper, porque você falou aí agora, e você tinha noção de que ele ia dar aquele depoimento apaixonado que ele deu, né, ao final da Copa de 2018, e como é que você se sentiu com aquilo, ouvindo tudo aquilo e sabendo o que ele tinha vivido? Eu acho que eu me senti como todos os brasileiros que estavam vendo a final da Copa do Mundo naquele momento. Emocionado pelo fato de até de ser amigo dele, muito mais, né? Por ter acompanhado tão de perto. Eu peguei passagens muito difíceis com ele. Eu me lembro que em 2007
um pouco antes ele sofreu um acidente de carro. Eu fui uma vez, ele chamou para uma festa na casa dele, e eu era o editor dele, né? Porque ele era colunista do Diário de São Paulo, e às vezes eu deixava lá uns recados meio bravo com ele, assim, porque ele estava numa fase que esquecia de fazer coluna, eu tinha que providenciar alguma coisa ali em cima da hora para entrar no jornal e tal. Então eu xingava ele e tal. Aí até que ele me ligou e falou, não vai me xingar agora e tal, eu quero só te chamar para uma festa em casa e tal. E quando eu fui à festa, eu fiquei extremamente chocado com a magreza dele, ele estava esquálido mesmo, esquelético, sabe? O rosto chupado, com as maçãs do rosto sobressaltadas, assim, os ossos, as costelas, com os ossos também à mostra, estava um calor desgraçado naquele dia, e ele com manga comprida e calça também, para esconder as picadas, que ele tinha picadas espalhadas pelo corpo todo. Caramba! E eu fiquei muito preocupado e esperei todo mundo ir embora. Eu saí de lá já com... O sol já tinha nascido. Para tentar mostrar para ele que ele estava caminhando para a morte. Estava uma coisa próxima, né? E acho até que só não teve um final com essa fatalidade, porque no afã de fugir dos demônios, ele pegou o carro, foi para um hotel, porque não aguentava mais a presença dos demônios no apartamento, mas os demônios o seguiram até o hotel, né? E aí, de novo, tentou fugir, pegou o carro, só que ele já estava há mais de 10 noites sem comer, sem dormir. Então, a própria privação do sono já predispõe a ter alucinações e tudo mais. Só que ele acabou apagando no volante do carro e sofreu um acidente. Eu acho que aquilo acabou salvando a vida dele, porque fez com que ele fosse internado. A revelia, no caso, né, foi a família que decidiu, não foi uma internação voluntária. O Leonardo, inclusive, que bateu o martelo. Foi o Vitor, o mais velho. Foi o Vitor Hugo. Vitor Hugo. O Leonardo é o do meio, que é aquele filho que estava com ele quando ele teve uma overdose no banheiro da casa. Exatamente. E ele, desesperado, batia na porta, porque ele ouviu o barulho do pai se debatendo ali, né? Contra a pia, enfim, no chão mesmo. E foi depois que rolou também uma situação em que você estava com ele estava recebendo visitas, né, de pessoas que tinham sido internadas com ele, né, e ele recebeu a visita dessas pessoas em casa, e você achou aquilo estranho na ocasião, e ele pediu até para que você fizesse uma situação que você não fez, e ele ficou até chateado contigo, parou um tempo de falar, né? Porque eu tinha acabado de sair dessa internação de 1 ano e ele estava ainda sob observação, inclusive submetido a testes diários, né? Ele saiu daquela internação em Itapecerica da Serra, que é bem fechada mesmo, e estava numa parte hotel, mas ele tinha que diariamente fazer uma terapia por algumas horas numa unidade da clínica na cidade de São Paulo. E lá ele é submetido a teste para antidoping. Então ele estava sob observação e tal, e uma das regras que ele não poderia deixar de cumprir era não se encontrar com ex-internos, né, ex-pacientes da clínica. E ele descumpriu essa ordem. Era um casal de adolescentes que havia saído da clínica justamente para poder namorar, porque senão não poderiam. Então eles saíram da clínica, as famílias bancaram, né, contrataram de maneira particular um psiquiatra. Só que, para que era essa regra? O papo ali entre eles girou o tempo todo sobre drogas, lembrando aventuras, eles davam risada, né, aquela glamorização, né, da droga. E acabou tendo, a primeira recaída foi por causa disso, né? Foi com essa turminha, porque aí se juntaram ali mais uns 2 ex-internos da clínica, começaram a sair junto, e aí fatalmente, né, sempre acaba tendo a recaída. Daí esse cuidado que os psiquiatras têm de não recomendar esse contato. E ele pediu porque ele tinha direito a uma vaga no apart hotel. E aí ele cedeu a vaga para esse casal de adolescentes estacionar ali, já que o carro dele tinha capotado. Ele está assim, carro,
E na hora de eu ir embora, eu adverti, falei, meu, como é que você fica fazendo isso? Está fazendo já coisa errada, mal saiu da clínica. E outra, e se eles puxarem lá o histórico e perceberem que tem ali a placa do carro, eles sabem a placa do sujeito, ele já foi interno da clínica. E aí, você volta mais um ano de internação, né? Você está sob observação ainda. Condicional, digamos assim, né? Entre aspas, né? Tá condicional ainda. E ele pediu para que eu conversasse na recepção e invertesse, colocasse o meu carro, né, na vaga. E eu falei que eu não ia fazer, porque isso seria uma fraude, né? Falei, olha, eu vivo da minha credibilidade, eu sou jornalista, eu acho que o maior bem que eu tenho é a minha credibilidade. Além do mais, o que a sua família vai pensar se souber que eu estou fazendo, te encobrindo, te acobertando, né? Achar que eu estou trazendo droga para você, pensar as piores coisas possíveis, né? Porque aí ele olhou, não falou nada para mim, mas ele olhou ali naquele momento, eu senti que era uma ruptura. E ficamos, sei lá, acho que um ano e meio. Ele Caraca. sumiu, ele costumava me ligar bastante, inclusive, porque às vezes abafava, né? Tinha se separado recentemente da Mônica, mulher dele. E, então ele tinha momentos ali que ele queria ter um amigo, conversar sobre as dores da separação e tal. Ele vivia me ligando. E a gente já tinha o livro acertado com o editor o livro. E ele simplesmente sumiu do mapa, e então nós tivemos que abortar o projeto naquele momento, que só foi retomado um ano e meio depois. Essa coisa do livro também, Gilvan, como é que teu nome despontou como parceiro nesse projeto? Eu tenho uma amizade com o Casagrande antiga, né? Porque eu era repórter da Folha de São Paulo primeiro, e depois do Diário Popular, que mais tarde se transformou em Diário de São Paulo. E em todo esse período, ele estava jogando na Itália. Ele vinha passar férias no Brasil e eu comecei a fazer matérias especiais com ele. Né? Nós percebemos que tínhamos uma sintonia, né, de interesses, né? Muita coisa em comum, cinema, teatro, artes em geral, literatura, é, princípios democráticos, enfim, muitas coisas nos uniam. Então, eu fazia matérias grandes, depois eu fui também repórter da ESPN Brasil, também ia, estou lembrando agora até uma vez o sítio dele, que ele fez uma pelada com os amigos, churrasco, tinha acabado a carreira na Itália. Então, assim, foram muitas matérias que eu fiz com ele que nos aproximaram. E na última, que ele tinha acabado já a carreira, tinha voltado para o Brasil, ele estava meio perdido, né? Sabia o que ia fazer da vida, né? Para o jogador de futebol é difícil quando ele pendura chuteiras, porque dá um vácuo ali, né? Não sabe o que fazer. E aí eu sugeri, falei, por que você não conversa com o Trajano, José Trajano, que era o diretor da ESPN Brasil, amigo dele, por sinal, de muitos anos também, e de fato ele foi contratado pelo Trajano e passou a ser o comentarista, ele começou ali na ESPN Brasil. E por um ano, até ele ser contratado pela Globo, nós fomos parceiros de transmissões de jogos. Eu como repórter de campo, ele como comentarista. Então a gente ia junto para os estádios e ao final dos jogos, normalmente a gente ia tomar um chopp, jantar, ele e o Trajano. E posteriormente eu contratei como colunista, né, do jornal. E no primeiro momento, inclusive, eu escrevia as colunas para ele, né? Eu conversava com ele pelo telefone e escrevia a coluna. Tudo isso foi dando uma proximidade entre a gente. Mais tarde, o que aconteceu? O Marcelo Fromer, o Titã, ele começou a fazer uma série de entrevistas com o Casagrande com esse projeto de fazer uma biografia. Infelizmente, como se sabe, né, ele foi atropelado, ele está fazendo Cooper. Sim. É muito triste, né? Ele morreu muito jovem. E com a morte do Marcelo, esse projeto foi interrompido. O Casagrande ficou muito abalado, né? Eles eram muito amigos mesmo. Anos depois, ele resolveu me procurar. A gente estava jantando, almoçando, né, na verdade. E ele falou: olha, por que você não faz já que não deu certo com o Marcelo, por que você não faz a minha biografia? Eu gosto muito do seu texto. A gente tem uma parceria já aí no jornal, né?
eu, no caso, como ghostwriter, né? E acho que daria uma ótima biografia se você fizesse. Eu gostaria de fazer contigo. Só que na época não era público que ele usava droga. Então, eu coloquei isso para ele. Falei, olha, não tem o menor sentido. Como é que a Globo vai receber isso? De publicar um livro revelando que você usa droga. E não dá para fazer uma biografia sem falar na droga, porque sempre foi um ponto central da personalidade dele. Com certeza. Né? Então eu falei, olha, pensa bem, porque não dá para se evitar esse assunto. E como é que vai ser? E, inclusive, né, se a gente tivesse feito naquela época, ia parecer quase que uma apologia, né? Porque ele não tinha tido os problemas ainda. Eram só histórias divertidas, engraçadas, né? Coisas de juventude com a droga e tal. Então, não era o momento. Eu falei para ele que naquela situação não dava. Anos mais tarde, né? E por coincidência, a Ida Veiga, que é uma editora que na época era da Globo Livros, ela me procurou e propôs que eu fizesse a biografia. Sabendo que a gente tinha uma amizade, eu expliquei para ela que naquele momento não dava. E como eu tenho uma amizade e confiança na Ida, para ela eu abri. Falei, olha, tem a questão do uso de drogas, eu não vou fazer uma biografia sem poder tocar nesse assunto. Quando houve, anos mais tarde, o acidente de carro, a internação, e veio a público que ele era um dependente químico, a Ida Veiga me ligou, falou, e aí, Gilvan, e agora? Vamos retomar? Foi quando a gente retomou o projeto e acabamos fazendo o primeiro livro juntos. Ambos foram corajosos nesse processo, né? Ele por revelar e você também por segurar a onda durante essa situação. Você falou que escreveu algumas colunas por ele, tem um caso em especial que eu lembro, que foi uma coluna que ele não estava em condições de escrever, que se não me engano era sobre o Luxemburgo. E como é que foi entrar na cabeça dele nesse caso? Escrever essa coluna? Eu confesso que eu tive um grande conflito para fazer isso. Porque ele simplesmente sumiu, eu tinha mandado 500 mensagens para ele, caixa postal e tudo mais. Fiquei assustado, porque aí eu soube que os pais dele também estavam à procura dele, preocupados, porque ele não dava notícia fazia dias. Então, eu já estava preparado para que a gente chama no jornal de calhau, né? Colocar um calhau. Calhau é assim, no lugar da coluna ou da matéria, se há algum problema e ela não é entregue, coloca-se ali um anúncio do próprio jornal, assine o Diário de São Paulo, né, tal. Eu nunca gostei de recorrer a calhau, então eu estava na expectativa até o último momento, só que como editor, eu estava ali pressionado, a gente tem horário para cumprir, tinha o jornal inteiro para fechar, né, as outras matérias para ler, para aprovar, para fazer título, e ali sob pressão com aquele buraco na página, né. Até que eu fiz a última tentativa, liguei para ele e ele atendeu. Ele queria desabafar, porque a mulher tinha, a Mônica tinha avisado que iria se separar, porque ela não sabia sobre o uso de drogas, ela ficou sabendo porque ele teve a overdose na frente do filho. Sim. E aí eu falei, olha, não dá, quando eu fechar o jornal eu te ligo, te escuto, se você quiser até pessoalmente a gente se encontra, mas eu preciso fazer a coluna. Me dá só um tema. Fala alguma coisa que eu escrevo rapidamente a coluna aqui. Eu tenho o jornal inteiro para fechar, vou ter que voar aqui, escrever rapidamente. E ele falou assim, não, eu não tenho nem condições de pensar num tema. Escolhe um, você sabe como eu penso, eu confio plenamente em você. Inclusive temos uma identidade de pensamento. Então, de uma maneira geral, os seus julgamentos são os meus. A gente sempre conversa. Escolha. Eu falei, cara, e se por acaso isso resulta num processo, um eventual processo, já que é uma coluna de opinião, né? Ele falou, não, uma mão lava a outra. O que você escrever, eu assumo como tendo sido eu. Eu achei, foi muito conflituoso para mim ali, mas naquele momento eu não queria levar o problema, já que ainda não era público, né? Isso foi na primeira internação de um mês só, não tinha se tornado público o problema ainda. Então, eu assumi já que a gente tinha, eu como ghostwriter dele, já outras vezes já tinha escrito como ele, mas normalmente a gente trocava uma ideia, pelo menos acertávamos o tema,
né? O pensamento dele, em linhas gerais, pelo menos, ele me passava. Mas dessa vez eu tinha ali em cima da hora, e aí tinha um assunto que era um assunto ali do dia, da semana, que tinha vindo à tona que o Luxemburgo ele devia um dinheiro para o Edmundo. Edmundo. O Edmundo deu cheques para ele, né, investir. É uma história rocambolesca e tal. O fato é que ele estava devendo dinheiro para o Edmundo. E aí eu fiz sobre isso, né? Evidentemente, eu acho que o Casagrande haveria de concordar que é completamente antiético. Um técnico que já foi técnico da seleção e, como tal, tinha o poder de convocar ou desconvocar o Edmundo, ter uma relação financeira desse tipo, né, é muito complicado, porque como é que faz, né? Ele pede dinheiro e se o cara não dá, não convoca. A gente não sabe, né? Até quando começa a ter interferência assim nas coisas, né? Existe sempre uma questão ética aí. E aí eu fiz uma coluna bem, bem forte, né? Metendo o pau no Luxemburgo, lembrando que ele tinha outros casos, né? Desde falsidade ideológica, enfim, né? Tinha muita coisa dele, né? Que ele não agia corretamente. Então a coluna versou sobre isso, que na época ele era um técnico de primeira linha. Hoje está no Palmeiras, né? Está tentando retomar o sucesso, mas na época ele estava no auge do sucesso. Com certeza. Mas que tinha esse calcanhar de Aquiles. Deu algum tipo de problema, Giovanni, no final das contas? Não Passou deu. batida. O Luxemburgo ligou para o Casagrande, só reclamando, né? Mas aí o Luxemburgo, o Casagrande já tinha lido, tinha concordado com tudo. E falou, olha, da mesma forma que quando você mexe errado, quando você faz alguma alteração no time, que no meu entender leve o time à derrota, eu não te ligo cobrando, eu não vou te ligar cobrando, né? Você também não tem o direito de, se não concordar com a minha opinião, de ligar para mim. Eu acho que tem que ser uma relação profissional e tal. Ele deu uma cortada no Não, e o Casagrande realmente ele é muito verdadeiro, né? O que ele tem para falar, ele pega e fala mesmo e pronto, né? Não tem problema nenhum com isso. Deve ter resolvido o problema ali e pronto. Não chegou a ser o que vem acontecendo entre o Edilson e o Mirandinha, né? Que é bem pior. Bem pior. Deixa eu te falar, Giovanni. E o terceiro tempo também, no site deles, eles colocaram lá a seguinte expressão se referindo a você, né? Repórter polêmico. Você concorda com esse termo, rapaz? Eu acho que não. É muito vago polêmico, né? O que é ser polêmico? Assim, eu não faço a menor questão, eu não tenho isso em mente, vou ser polêmico. Eu só faço as perguntas que têm que ser feitas. E eles falaram que eu sou polêmico porque eu tive problema com o Serginho Chulapa, eu fui agredido, e pelo Luiz Felipe Scolari. No caso do Serginho... Mas veja bem, né? Olha os dois, né? Olha as duas peças também. Eu sequer fiz pergunta para o Serginho Chulapa, né? Ele estava bem alterado naquele dia, tanto que tinha sido expulso de campo, tentou bater no juiz. Ele já vinha de uma suspensão porque ele tinha chutado os testículos do Giardini, que era um diretor do Guarani. Então ele pegou acho que mais de 6 meses, era uma suspensão bem longa, e só estava dirigindo o Santos naquele dia que ele me agrediu, porque ele estava com efeito suspensivo, ele recorreu da suspensão, esperando o julgamento do Tribunal Pleno. E certamente ele iria ser condenado de novo, como foi. E aí ele foi expulso de campo, então ele estava muito alterado, né? Então, eu já fiz perguntas, digamos que em momentos tensos. Eu acho que às vezes você tem que fazer a pergunta, o repórter não pode fugir dessa responsabilidade. Sem dúvida. De fazer a pergunta que tem que ser feita, né? Tem que ter coragem, às vezes, para isso. Mas, curiosamente, nas 2 vezes em que eu fui agredido, foram situações... A primeira eu não fiz pergunta, e na segunda, para o Luiz Felipe Scolari, foi uma pergunta banal, só que também já estava alterado por outros motivos, e aí acabou se destemperando, mas se eu for pensar, né, em mais de 30 anos de profissão, foram 2 casos isolados, né?
Eles só tiveram só 2 casos. Eu não tinha visto mais nada nesse trabalho de pesquisa, né, sobre a tua carreira. Eu não vi mais nada. E outra, né, os personagens envolvidos na história, eles explicam muito mais a situação do que qualquer coisa que você tenha feito, né? Quanto a essa questão de pergunta corajosa, você me faz lembrar uma situação sobre a Neila Tavares, Neila Tavares, atriz, entrevistadora, trabalhou na revista Manchete, lá na década de 80, ela perguntou ao Paulo Maluf se ele era feliz. Esse é o tipo de pergunta que é corajosa, né? É. Mas essas são as melhores. Com certeza. Ô, Gilvan, uma outra coisa. Tem um personagem num livro do Joel Dicker. Você falou que gosta de literatura. Agora eu tenho visto aí A Verdade sobre Harry Quebert, que é um livro excelente. E um dos personagens, num dado momento, chega e fala: ó, jamais escreva um livro por amizade. Escreva porque você precisa escrever. Por que você precisou escrever esses 3 livros? Olha, porque eu acho que é um personagem tão rico. O primeiro, porque a história do Casagrande, ele é o jogador mais rock and roll do futebol brasileiro. Tem a história dele com a democracia corintiana, na época da ditadura. Então, ele é multifacial, né? Ele também é produtor cultural. Ele fez, inclusive, agora, o novo livro conta essa história, né? O Adonirando. Ele fez um show no Teatro Municipal, em homenagem ao Adoniran Barbosa, com mais de 30 artistas de primeira linha, misturando tudo. Tem sambistas, como Demônios da Garoa, tem roqueiros vários, Paulo Miklos, tem Kiko Zambianchi, Arrico Barnabé, tem rapper, o Rapping Hood. Aliás, ele fez dupla com a Baby Consuelo, numa dupla improvável, maravilhosa a atuação deles. Todos os gêneros musicais, inclusive o maestro João Carlos Martins e a orquestra da Quina Filarmônica que ele dirige. Então, foi grandioso, né? Que jogador de futebol tem... Ele montou esse espetáculo em um mês. Todos os amigos, inclusive eu, o desencorajavam. Falou, vai ser um fracasso, não dá um mês, quem que você vai? Sem dinheiro. Então, assim, só por idealismo e tal. Então, ele tem aquelas coisas dele de lutar pela democracia agora, com esse governo que é um atentado à democracia a todo momento, com a ameaça de AI-5, de fechar Congresso, Supremo. O Casagrande, ele montou o grupo Esporte pela Democracia. Ele procurou a Isabel, a musa do vôlei, e aí Joana Maranhão, outras figuras foram se somando, e hoje é um grupo muito forte, tem muitos esportistas e que também contou com o apoio de jornalistas, artistas, o Caetano Veloso, Paulo Lavinistão, Chico Buarque, enfim. Ele organizou isso, ele é um cara que faz as coisas acontecerem. O primeiro livro, eu queria contar essa figura extraordinária, que foge muito ao padrão do jogador de futebol. Né? Então, eu tinha essa urgência para contar aquela história. É uma história divertida em muitos aspectos, séria em muitos outros, como a luta pela democracia, por exemplo, e dramática quando as drogas passaram a provocar problemas e provocar essas visões demoníacas, depressão e tudo mais. Tem pontos ali que são maravilhosos. A conquista da Mônica, né? A tentativa dele de conquistar a Mônica, a questão da democracia mesmo, o embate com o Leão, que é fantástico. Então, você vê a riqueza do personagem. Então, eu senti essa urgência de contar essa história. O segundo, eu já tinha vontade. O Sócrates, eu acho que o Sócrates é meu ídolo de garoto, de adolescente. Eu também. Então, acho que na nossa geração tem muitos, né? Um ídolo da nossa geração, assim, pelo perfil dele de líder contra a ditadura militar, e por ser um craque, né? Aquela seleção de 82 que encantou o mundo e tal. Eu tinha vontade de fazer uma biografia do Sócrates e não o fiz, porque eu achei que o Juca Kfouri, pela proximidade que ele tinha com o Sócrates, eu acho que essa bola era dele. Então eu fiquei ali e falei, não vou me aventurar, sendo que eu sabia que ele tinha muito mais histórias para contar.
Mas o que acontece? Justamente por essa proximidade, o Juca, ele, pelo menos até hoje, não se sentiu à vontade de revelar alguns fatos que ele não sabe como que seriam recebidos, né? Às vezes, coisas que talvez até a família dele saiba, né? Pela proximidade dele. Acabou declinando, né, disso, né? E quem acabou fazendo foi o Tom Cardoso. Então, mas o Tom Cardoso fez, eu acho que o tipo de biografia que o Juca ainda pode fazer, quem sabe um dia, seria diferente, né? Ele teria uns bastidores que só ele tem, né? Que como amigo, igual eu tenho com o Casagrande, que às vezes ele se fazia como assim, até confissões, né? Aquela coisa de momentos de desabafo que você tem com um amigo, o Sócrates tinha com o Juca. Então, eu não entrei nessa parada. Só que aí o Casagrande propôs, falou, por que você não escreve uma história sobre a minha dupla com o Sócrates? E aí eu fiquei pensando, falei, pô, maravilhoso, né? Não deixa de ser algo, também uma coisa biográfica, eu fiz uma biografia cruzada dos dois, mas muito em cima da história de amor dos dois, porque aquilo é uma história de amor. Aquele amor de amigo, como eu nunca vi no futebol. Eu nunca vi, já vi parceiros, assim, mas aquele nível de amizade, de Sinceridade, né? confiança, de sinceridade. Eu acabei o livro aos prantos, Gilvan. Poxa vida, Acabei o olha livro só. aos prantos, cara, com aquela carta, aquela coisa que o Casão acaba escrevendo, e eu acabei atrelando ao depoimento que rolou no Sport TV. Eu lembrei de tudo aquilo e foi fantástico. É um livro bárbaro, eu recomendo para todo mundo. Poxa, E obrigado. eu recomendo não só isso, eu recomendo pegar os três de uma vez numa talagada só e faturar, porque é Poxa, assim isso que é tem que ser tão. feito. Nesse É? país que, para ser escritor, a gente tem que batalhar muito, né? Porque é um país com pouco índice de leitura e com um governo que está tentando matar a cultura, né? De E que todas acaba as formas. desincentivando isso, né? Pois é, O objetivo não é incentivar a leitura, o objetivo é queimar livros, é né? queimar livros. E tanto Nessa que jornada. as livrarias, infelizmente, estão fechando, né? Livrarias tradicionais, né? Como Aqui no Rio a Cultura. gente não tem mais cultura, a gente não tem Então, mais a aqui livraria Cultura também, por aqui, cultura. a Saraiva sendo devorada É, aqui no Rio. A gente vive de sebo. pois é, a É, cultura aqui também mingou muito, né? No Brasil todo, né? Ela fechou várias unidades e tal. A Saraiva, quanto podia imaginar que livrarias dessa grandeza como Cultura e nunca. Saraiva, né? Então é muito triste, né? A FENAC, né, fechou. Então, enfim, é muito triste. Então, acho que a maior recompensa, né, que alguém tem, um escritor, é ouvir do leitor, como você está falando para mim. Obrigado mesmo. Pô, me emocionou até Não, você mas falar isso. eu tô te falando de todo o coração, porque até minha esposa ficou impressionada com a forma como eu fiquei aficionado, porque eu tinha que ler tudo de uma vez. Se tornou uma necessidade ler tudo de uma vez. Então peguei os três assim e fui embora. Agora, a gente está nesse assunto biografia, né? E eu falei do Tom Cardoso, que escreveu a biografia do Sócrates, que inclusive o Juca parece não ter gostado tanto também, fiquei sabendo. E o Tom até disse que recebeu um SMS do Raí reclamando: olha, você se apoderou da história, não pediu autorização para ninguém. E o Tom também acabou ficando meio puta e falou assim: pô, esse bom moço que vocês veem por aí, ele se torna um agente da Gestapo quando se trata de assuntos de família. Né? Ficou meio puto com isso. Sim. E aí tem essas proibições, né, que são, pô, gostaria muito de falar contigo sobre isso, não dá para deixar escapar, da biografia do Paulo Leminski, escrita pelo Toninho Toninho Vaz, Vaz, meu boa amigo, por pra sinal. cacete, o bandido que falava, que sabia latim, e a do Roberto Carlos, que essa é clássica, né? O que você pensa, ô Gilvan, de todas essas proibições, esses vetos, essa mania que as famílias têm de se apoderar da história de quem realmente fez história? Bom, primeiro que é bom que se fale que mudou a legislação. Não aconteceria mais. Esses casos hoje provavelmente não aconteceriam se fosse hoje. Porque a legislação mudou e agora não há mais não pode mais você recolher livro ou censurar o livro.
Mas tem processo, Pode, pode ocorrer processo. pode ocorrer processo, se houver, porventura, calúnia, difamação, pode pedir indenização. Então, é claro que as editoras têm um cuidado, né, para não publicar algo que possa, eventualmente, gerar algum tipo de indenização, né? E é lamentável que as famílias pensem dessa maneira, né? O próprio Rui Castro, ele teve uma dificuldade ali com a família do Garrincha também, né? Então, assim, as famílias, elas pensam, né? Livro no Brasil não é uma coisa que dê dinheiro. Livro é cultura. E se fosse no mercado americano, né, que é um mercado que movimenta milhões de dólares e tudo mais, mas no Brasil não é um negócio, e as pessoas acham, né, que aquilo querem ganhar dinheiro com aquilo e tudo mais. E se apoderam de uma história que não é delas. Elas não têm nem, eu acho que esse direito, sabe? Porque é igual o Paulo Leminski. As pessoas daqui a pouco, ainda mais no Brasil, que é um país sem cultura, não vão saber quem foi Paulo Leminski, sabe? Porque Caetano Veloso, né? Outro dia eu vi um amigo meu colocou no Facebook, ele foi a uma festa que tinha jovens que não tinham a menor ideia do que é a obra do Caetano Veloso, sendo que está vivo o Caetano Veloso ainda. Não, Então, é o velhinho que o Adnet sacaneia no Fica em Casa, no Sinta-se em Casa. sim. Então, assim, essas obras servem para perpetuar a memória, sabe? Um livro que saiu do Paulo Leminski só vai ajudar, inclusive, a vender os livros do próprio Paulo Leminski, porque a pessoa vai comprar o livro, vai gostar da história, que o Toninho Vaz é um grande escritor, né? Tem Sim. Solar da Fossa, ele tem grandes livros. Tem acabou de fazer o Melodia, outro sim, livraço se não também. li, vai ser um dos meus próximos livros que eu vou ler, vai ser do Luiz Melodia. Fez o Torquato Neto, né? Maravilhoso o Torquato Neto que ele fez. Então, ao ler o livro, certamente o leitor ia se estimular em busca da obra do Leminski. E a família impede isso. O que o Roberto Carlos fez é uma brincadeira. Você leu o livro do Paulo César? Do Roberto Carlos? Eu tenho até uma história com esse livro, porque é o seguinte, eu ia comprar, na época, eu não consegui comprar, esse livro foi recolhido, eu baixei o livro depois, né, eu consegui pegar, mas eu tenho uma coisa, Gilvan, que é minha, que é a coisa de ter a necessidade de ter o livro em mãos, né, de folhear, de cheirar, de tocar, então eu não consegui ir adiante. Eu conheço muitas das histórias que estão ali, né? Agora, é revoltante que isso aconteça. Nossa, assim, eu chorei ao ler o primeiro capítulo desse livro. Eu fui um dos que primeiro compraram o livro, então eu já comprei dois, porque já estava esse papo podia ser recolhido. Eu comprei dois, porque um é para dar presente, eu dei para uma amiga, e o outro está aqui na minha estante. O primeiro, ele era fã do Roberto Carlos de criança, e tem uma história Sim, maravilhosa, que ele vai dar um show na cidade dele e tal, e aí a cidade para assistir, ele era pobre, não tinha condição de comprar o ingresso, ele ia com a família de um amiguinho dele, prometeu, acho que faz tempo que eu li, mas acho que na hora, por algum motivo, não cumpriu a promessa de dar o ingresso, e ele põe a roupinha de domingo dele, que era aquela roupa de ir à missa, antigamente, né? E vai para super animado, chega lá, não compramos ingresso e tal, já vamos entrar, entraram, deixou o menino para fora. E aí ele fica muito triste, e ele vai ali no portão onde entravam os carros, né? E ele vê o Roberto Carlos entrando e tal, vê o som já passando o som para começar o show, e aí o porteiro dessa entrada secundária aí fica com dó de uns menininhos de rua ali, meio maltrapilhos e tal, e fala assim, vocês querem ver o show? Então faz o seguinte, vocês ficam quietinhos, não vão fazer bagunça, vou liberar a entrada de vocês entram e assistam o show. Quando ele foi entrar, ele foi barrado porque ele estava bem vestido. Falou, não, você não, seus pais podem comprar e tal, não sei o que, tal. E aí ele narra essa história, né? Eu estou falando assim de memória, pode ter alguma imprecisão. Sim, né? sim. Mas é mais ou menos isso. E ele voltando para casa, ele era o único passageiro do ônibus. O ônibus só tinha o motorista, o cobrador e ele muito triste, voltando para casa. Então, assim, poxa, é um livro que me fez chorar esse primeiro capítulo. E o Roberto Carlos proibir
Quer É um livro dizer, de fã, Gilvan. É um livro que é um presente de um fã para um sim, ídolo, né? E o Roberto não conseguiu enxergar dessa maneira, até porque reza a lenda que ele tem um projeto de fazer com uma pessoa, tem alguma coisa guardada. Outro que a gente não citou foi o Edmundo Leite com o Raul, que a família do Raul também se movimentou para dizer, olha, você não vai fazer. E você citou o Rui, né? O Rui, com esse livro, com Estrela Solitária, a Companhia das Letras, teve uma perda muito grande também, né? sim. Porque as irmãs do Garrincha, a família, começou a se movimentar, e aí a Companhia das Letras perdeu dinheiro com essa história. Filhas, né? Enfim, é terrível, porque assim, hoje já está melhor a legislação, mas ainda assim há um cuidado das editoras, porque ninguém quer sofrer processo, tal na justiça. Então, o ideal é que as famílias tenham essa visão, né, de que só vai ajudar a promover a história dessas pessoas e não que não acabe esquecidas essas histórias, né? Com certeza, uma biografia ela serve justamente para isso, né? É a questão do legado, é uma coisa que estava dizendo outro dia, né? Quanto mais biografias sobre uma determinada pessoa, mais chances das outras acabarem conhecendo, né? É triste que não conheçam Caetano, né? É triste que Claro. todo mundo não conheça Caetano, que saiba quem é, né? E cair no esquecimento é uma coisa que não pode acontecer. Já E com esse. aconteceu com Lima. Desculpa, pode falar. Já aconteceu no passado com o Lima Barreto, que a gente levou tanto tempo para redescobrir o Lima, e hoje a gente tem um livro bárbaro no mercado que diz quem é o Lima, e o Lima realmente ele precisava disso, assim como outros personagens também precisam. Sem dúvida. Acho que a literatura, pode ver que todos os países envolvidos no mundo têm um índice alto de leitura. E assim, acho que tudo explica muito esse Brasil que a gente está hoje, de tanto ódio. É um Brasil que não tem apreço pela cultura, é um Brasil que trata os artistas como se fossem bandidos, que acreditam em histórias, em fake news, de Lei Rouanet, de que os artistas são abusadores e tal, entram, né, e escolhem um governo que está nos levando, estão matando a Amazônia, a gente vê agora o Pantanal em chamas, é um governo que não tem um plano econômico, não tem nada, genocida nessa questão do tratamento da Covid-19. A gente vê um Brasil que é triste, é um Brasil que não pode dar certo, né? É, É, contra todas as normas internacionais, inclusive. Isso, com o tempo, cada vez mais vai ter reação internacional, boicote, sabe? Está fora do mundo civilizado o Brasil atualmente, né? Gilvan, eu vi Figueiredo, eu vi Sarney, eu vi Collor, eu vi Itamar e vários outros. Agora, nunca vi um personagem tão caricatural quanto esse que Sim. está lá Dá vergonha, ocupando né? a. Nunca, É, nunca. eu, Caricatural desse nível eu nunca vi também. Não houve, eu né? fico muito triste de observar que teve tanta gente para endossar esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, o que a gente pode fazer? E o pior é Fica. que as pesquisas indicam que ele pode ser reeleito, né? Quer dizer, o que você pode Deus esperar de me um livre e país guarde. desse? Né? E a gente se ferrou 3 vezes aqui no Rio, Givan, porque foi o seguinte: Witzel, Crivella e o amiguinho que eu não quero dizer o nome, porque até me dói. Deixa eu te falar, voltando para coisa boa, havia um projeto para transformar o Casagrande e seus demônios em filme e ópera rock. Como é que anda isso? É que o cinema, nesse momento do Brasil, é muito complicado, né? Então, a gente tem vários interessados. Chegamos já num certo momento, já tinha até avançado com uma produtora, mas aí tem uma questão de roteiros, foram feitos vários roteiros, tem que ter a nossa aprovação. Ainda não chegamos num roteiro que nos agrade. Na verdade, os 3 livros, têm interesse nos 3 livros, né? De algumas produtoras e tal. Mas nesse momento eu acho difícil. Acho que tem que esperar um tempo, porque para você fazer uma produção cinematográfica no Brasil,
Hoje é muito difícil. Então, assim, é possível que saia, mas eu acho que não é uma coisa imediata. O projeto ainda contava com nomes assim, praticamente certos, né, como Marcelo Rubens Paiva, na posição de roteirista, e o Arrigo Barnabé, né, na parte musical. Confere? O Arrigo Barnabé, na verdade, era uma ópera rock em cima de Casagrande e seus Demônios. Não sei nem como que está isso. Ele chegou até iniciar e tal. É um projeto que talvez um dia saia, mas não é exatamente do filme. Ele iria participar na trilha sonora, provavelmente, porque aí tem que ver o diretor também, né? Quem vai determinar tudo, em última instância, é o diretor. Então, quando esse filme for realmente saído, né, esse projeto desencalacrar, vai depender muito do diretor. Mas há ideias, né, de que o Arrigo Barnabé participe, como outros também, né? Os Titãs, porque toda essa trilha sonora que faz parte da formação do Casagrande. Inclusive no livro, né, tem Titãs, depoimentos. Lobão, Ira. Inclusive ele participou recentemente, já tem até no livro contando a história do último álbum da Plebe Rude, o Casagrande. Então, assim, tem música que ele pediu para a Plebe Rude ver se eles liberam, eles se prontificaram. Paulo Miklos. No livro novo, no Travessia, há entrevistas, né, há depoimentos tem o Branco Melo, tem o Paulo Miklos, Branco. tem o Nando Reis, tem o Kiko Zambianchi, o Nazi, o Luiz Carlini, o guitarrista, porque eles contam histórias que eles viveram, algumas bem impactantes que eles viram lá do Casagrande, como também eles tiveram a coragem de expor a própria história com a dependência química. Então eu acho que para quem lê vai ser muito rico nesse sentido de ver como cada um acabou resolvendo esse problema. Cada um tem uma receita ali, cada um seguiu um caminho e tem a sua história, né? Então, assim, pode falar. Não, desculpe. O que eu ia dizer era o seguinte, que o Carlini, inclusive, tem histórias com o Casagrande nos dois primeiros livros que são impagáveis, né? E o depoimento do Carlini, porque ele é um sujeito que também tem várias histórias, aquilo é uma máquina. Mas nesse novo tem outras ainda. O Carlini conta algumas histórias impagáveis também dele, próprio Carlini. Então, assim, acho que está muito para quem gosta de música. Esse livro é muito musical também, né? Tem toda essa trajetória do Casagrande, porque essa participação dele, esse envolvimento dele com a cultura, foi fundamental na recuperação. Então, tanto o livro que a gente faz em parceria, como esse show que eu te falei, esse é o maior, ele já produziu outros também, ele produz shows, ele é um produtor cultural. Que esse foi realmente uma coisa. Você sabe que o Teatro Municipal inteiro lotado, de pé no meio, em cena aberta, aplaudindo os Demônios da Garoa e pedindo bis. E a organização lá do teatro avisando o Casagrande que ia estourar o tempo, como tinha muitos artistas para cantar, eles têm horário que eles têm que fechar o teatro. E eles falando, olha, sem bis. Aí o Casagrande, tem até conta essa história, né? O Casagrande olhando, o cara olha para o Casagrande falando o que eu faço agora, né? O líder ali do conjunto e tal. Aí o Casagrande fala, o público todo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Continua! Continua, tá? Aí no final tá todo mundo estressado lá no teatro, porque estourou o tempo e tal, mas... Enfim, esse envolvimento cultural dele é muito bacana, esses bastidores, o livro conta muita coisa bacana, o romance dele com a Baby, o maior capítulo é o Furacão Baby. Nossa, tem passagens ali que são incríveis mesmo, sabe? É muito bacana, foi um grande prazer escrever esse livro. Com a Baby, por exemplo, fui entrevistá-la, eu acabei passando 3 madrugadas, eu virei com ela. A primeira não saiu nem a entrevista, acabou fazendo uma sessão de terapia lá, ela contando a vida dela, eu da minha. Aí eu tinha passado um tempo difícil, a perda do meu pai, ela é pastora também, ela acabou até espiritualmente me dando um apoio espiritual ali e tal. Sei que viramos a madrugada e não sei, quando chegou uma hora, eu falei, mas a gente está aqui, não gravei nada. Não, mas agora, vamos continuar, a gente faz outro dia. Aí foram outras 2 sessões.
E ela é notívaga, cara, a Baby, né? Ela sempre vai dormir já. Eu sei que eu saí já amanhecendo o dia de tantas histórias saborosas que ela contou. Eu topei com ela numa farmácia do Leme às 2 da manhã, cara, e ela com um sorriso aberto de ponta a ponta, é uma figuraça. Uma É uma grande figura. senhora de uma. Eu adoro a Baby. Ela até para brigar com o Moraes, né? Porque foi uma das últimas coisas que o Moraes fez, até quando eles se desentenderam. Até para brigar, ela é um doce de pessoa. Sim, eu sou apaixonado por ela. Deixa eu te falar, Gilvan. Você chegou a fazer um post sobre a questão da paralisação dos astros da NBA, né, por conta de alguns excessos da polícia, de atos de racismo e tal. E aqui no Brasil, o que a gente vê é totalmente diferente. Né? O que a gente viu foi a abreviação da carreira do Aranha, alegada por ele mesmo, né? E a passada de pano no Clube Pinheiros, Pois no é. caso da ginástica artística. Por que funciona tão diferente assim? Por que as figuras que a gente tem de expressão realmente não elevam a voz, não elevam o tom para conter isso? Pois é, isso é lamentável e justamente para combater isso que a gente criou esse grupo do Esporte pela Democracia, né? Ana Moser, ali tem pessoas que têm combatividade. Mas, assim, infelizmente, nós não temos essa mobilização, nem a sociedade brasileira, porque lá não foi só dos astros, né? Eu citei comparando, né? Porque imagine o que significa em relação à economia você deixar de fazer uma rodada da NBA, você suspender 3, 4, 5 jogos da NBA. Isso movimenta de dinheiro, né? E eles querem nem saber, eles o fazem. E no Brasil tem essa coisa, muito individualismo, né? Os atletas são muito individualistas. Eu lembro que o Neymar, por exemplo, numa entrevista dele, quando ele ainda estava no Brasil, ele virou grande jogador do Brasil, já estava prestes a se transferir para a Europa. Numa entrevista, ele fala: não estou entendendo, porque eu sou branco. Ele se coloca como branco, né? Então, é uma coisa lamentável que essas pessoas não. Né, o Pelé. Eu tenho um grande carinho pelo Pelé. As entrevistas que eu fiz com ele sempre foram. Ele tem uma coisa, que ele tem uma aura mesmo. Ele tem um brilho, o Pelé, que é inexplicável. Ele é um ser especial. Não foi só um grande jogador, eu não sei, sabe? Ele foi bafejado pelos deuses, por isso que eu acho que ele foi o rei. E assim, ele tem uma coisa muito que eu acho muito tocante, que ele não se coloca acima dos outros mortais. Ele trata você como um igual. Ele não se acha superior. Ele é afetivo, ele se preocupa com seus problemas. Se você abordá-lo, qualquer pessoa que o abordar, ele tem uma. É curioso, porque muitos outros astros, até outros de menor intensidade, você vê às vezes qualquer jogador acaba o jogo, às vezes o repórter vai entrevistar, sai andando, né, ou vai dando entrevista, mas já em direção ao vestiário, se achando, e pessoas que vão ser esquecidas em pouco tempo e tal. O Pelé não tem isso. O Pelé ele tem um apreço pelo ser humano, ele tem um respeito pelo jornalista. Eu realmente tenho esse carinho pelo Pelé, porque eu sempre fui muito bem tratado por ele. Uma vez eu fiz uma entrevista com ele em Los Angeles. Eu descobri porque ele estava no mesmo hotel, né? A gente estava no Sheraton Airport, estava no mesmo hotel da seleção. E era o Sheraton Airport. E ele se hospedou no Sheraton Downtown. Pelo sistema, um funcionário me avisou. Você viu que o Pelé, porque eu fiquei amigo de um funcionário da recepção, pô, eu deixei um recado na secretária dele, ele me deu retorno, né? E aí fizemos uma entrevista e tal. Fui lá no quarto de hotel dele, atendeu, estava dormindo, acordou aquela cara, sabe, com calção ali, de sono. Desculpa, estava dormindo e tal. Entra aí que eu vou pôr uma roupa. Ele é uma pessoa, sabe, ele não se coloca acima dos mortais. Mas eu acho que uma coisa que ele poderia ter feito era ter, no momento que ele era o rei e tudo mais,
né? Ter levantado essa bandeira da negritude, isso para mim é uma coisa muito cara, tanto que o livro Travessia, ele é dedicado a escritoras negras. Eu dedico a, a, a Conceição Evaristo, a Luana Linda, Tolentino, linda. a Eliana Alves Cruz, a Ana Maria Gonçalves. Defeito de cor. Nossa, eu tenho aqui, é maravilhoso. Esse livro é Carolina Maria de fantástico. Jesus e até Quarto a de Michelle, despejo. Quarto Despejo, maravilhoso. E até a Michelle Obama, que a biografia dela também foge muito àquela, não é uma chapa branca, né? Em geral, pessoas da Ih, política e tal fazem rapaz, uma, tem, maravilhosa a biografia. tem Eu levo muita isso muito a biografia sério, chapa branca rodando por muito. aí, né? Então, Agora para mim você é falou do muito. Pelé. Então, Oh, o Pelé ele desculpa. poderia ter. Desculpa, fala você. Não, não, você falou do Pelé, né? Que ele não tinha É, levantado a voz. Aí a gente não, tem né? também o Neymar. O que falta para o Neymar ser levado em conta como líder? Não só em campo, mas em uma situação dessas. Pô, Pois é, que porque seja assim, realmente. o Neymar, inclusive, ele tem essa coisa de ser muito tutelado pelo pai. Ele não tem uma personalidade forte, né? Você vê que o tempo todo quem toma decisões por ele é o pai. E ele já não é um menino, daqui a pouco faz 30 anos, já com 28 vai fazer 29, daqui a pouco é 30, Que né? é considerado o auge, né, de um jogador. Se o jogador não mostrou alguma coisa até ali, não mostra mais, né? Pois é, e assim, sempre falta alguma coisa no Neymar. Eu acho um jogador extraordinário, É craque. sabe? É craque, mas falta para ele ter, eu acho, essa maturidade de ser um homem, de fato, sabe? Tudo na vida dele é uma coisa meio. Então, por exemplo, vai ter o filho dele e tal, não pagaram lá o obstetra, né? Pô, tudo tem que ir para o jornal. Aí o cara acabou recebendo com juros, o valor ficou muito maior. Ah, não, porque não concordou com o valor, achou que era muito. Agora, eu também acho que ele ganha muito no Paris Saint-Germain. Mas não tem nada a ver com isso. Se o Paris Saint-Germain é o preço que ele deu para o Paris Saint-Germain, se o Paris Saint-Germain quer pagar, paciência. Então, eu acho que deveriam ter esse respeito com o médico também. Se o médico estudou, sei lá, 8, 10 anos, fez especialização. Nesse caso, o cara fechou a clínica para ficar só à disposição aí da mãe, né? Então, assim, você pergunta o preço, né? Eu acho que tudo é uma questão. Você pergunta o preço, você é caro, então eu vou em outro, se não quiser pagar. O que eu acho, assim, sempre é tudo muito conturbado e uma coisa meio, me parece infantil, sabe? Ah, não, achei caro, não vou pagar. É o pai dele que tomou a decisão. Aí vai para a justiça, perdeu na justiça, teve que pagar e ainda teve escândalo. Então, são muitos desgastes à imagem, desnecessários esses desgastes, né? Eu acho que E ele que poderia ser uma pessoa mais pena. generosa. Ai, que pena, porque vai entrar naquele hall de jogadores que poderiam ter sido muito mais do que o que foram. Infelizmente, está Daqui caminhando a, para isso. daqui a pouco a gente vai ficar com isso na lembrança. Claro, a gente sabe que é um craque, mas não rendeu tudo que poderia ser. Gilvan, cara, eu queria te agradecer muito pela tua generosidade, pela tua presença aqui no dia de hoje, pela oportunidade de falar dos teus livros e dos teus pensamentos, que você tivesse a oportunidade de falar sobre várias coisas aí com a gente. Só enriquece aí esse quadro que a gente está tendo a oportunidade de fazer. E eu queria mais uma vez falar para quem está chegando e para o pessoal que vai assistir depois, né, para que leiam Casagrande e Seus Demônios, Sócrates e Casagrande e Travessia. São 3 livraços e eu digo o seguinte, leiam de uma vez, porque essa parceria merece isso. Poxa, André, fiquei até emocionado aí. Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo. A gente percebe que tem tantos pontos em comum, né? Literatura mesmo, né? Às vezes eu cito um livro, você já estava ligado nele e tal. Vou até recomendar para você e para quem estiver nos ouvindo, Água de Barrela, da Oh, Eliana Alves Cruz. Se você não leu, leia. Ela tem O Crime do Cais do Valongo e lançou um agora que não, puxa, não, eu me foge agora a memória. Acabou de lançar o terceiro livro dela, que eu não li e já gostei. Então fica aí
a minha dica, a minha sugestão de leitura para vocês. Grande final de semana para você, Gilvan. Um grande abraço e muito obrigado por tudo, cara. Que venham outros sucessos aí, meu amigo. Valeu, André. Fique com Deus. Amém. Você também.